Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do reino Plantae. E o segundo grupo que nós vamos estudar, relembrando, nós estudamos na semana passada as briófitas. Então, as briófitas foram os primeiros organismos, né, as primeiras plantas a conseguir sobreviver nesse ambiente terrestre, né? Embora elas ainda tivessem aquela dependência da água. As pteridófitas, assim como as briófitas, elas também possuem essa dependência da água, mas a gente vai ver quais são as diferenças entre uma e outra, tá? Então, quais são as características dessas plantas que pertencem a esse grupo? Então, a primeira novidade evolutiva são os vasos condutores, né? Elas são vasculares. Elas apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema. Então, o xilema ele vai conduzir a seiva bruta, água e sais minerais, e o floema vai conduzir aí a seiva elaborada, açúcar, nutrientes, tudo aquilo que é produzido a partir do processo de fotossíntese. Essas plantas elas são chamadas de traqueófitas. Traqueófitas vêm de traqueídes, que são estruturas que auxiliam na sustentação da planta. Então, essas estruturas permitiram que as pteridófitas elas atingissem um maior porte em relação às briófitas, tá? Então, lembrando, as briófitas elas não possuem vasos condutores de seiva, isso dificulta também que elas consigam ter um porte maior, tá? Então, os vasos condutores e essa estrutura que nós chamamos de traqueídes foram importantíssimos para que as pteridófitas elas conseguissem atingir um maior porte, tá? Outra característica é que essas plantas são chamadas de criptógamas. O que é isso? As plantas que se encaixam nessa categoria são aquelas que não apresentam estruturas reprodutivas evidentes, tá? Então, a estrutura reprodutiva dessas plantas, elas ficam ocultas, escondidas. Então, elas são chamadas de criptógamas. Quais são as plantas que se encaixam nessa categoria? Briófitas e pteridófitas, tá? Então, são os dois grupos que se encaixam nessa categoria de criptógamas. Outra característica é que as pteridófitas elas não apresentam sementes. Então, continua aí, briófita, pteridófita não apresentam sementes. Outra característica que ela compartilha com as briófitas, que as pteridófitas compartilham com as briófitas, é serem hidrodependentes, ou seja, dependem da água, principalmente para o processo de reprodução, né? Quando a gente fala de hidrodependência, dependência da água, a gente está se relacionando, fazendo uma ponte com o processo de reprodução, se elas precisam ou não da água para se reproduzir, tá? Então, as briófitas e pteridófitas, elas vão necessitar da água, porque elas precisam que seus gametas masculinos nadem, né, se locomovam para poder encontrar o gameta feminino. Mais na frente a gente vai observar um pouco com mais detalhes essa relação, tá? Onde é que essas plantas sobrevivem? Qual é o habitat desses organismos? A gente encontra as pteridófitas principalmente em locais úmidos e sombreados. Isso não quer dizer que elas não estejam em lugares com luz, não é isso. Então, elas precisam estar em locais úmidos, porque elas precisam da água, e sombreados, porque elas não têm uma camada protetora tão eficiente assim em relação à desidratação, à perda de água. Então, quanto mais expostas à luz, né, à luz direta, elas perdem mais água, tá bom? Então, locais sombreados
que tenha incidência de luz, mas que não seja essa luz direta sobre a planta, são os locais que essas pteridófitas preferem. Nas pteridófitas, a gente tem a fase dominante de esporófito. Não sei se vocês lembram, mas nas briófitas, a fase dominante, a fase que durava mais tempo, é a fase de gametófito. E nas pteridófitas isso não acontece. A fase de esporófito ela é a que mais perdura no ciclo de vida dessas plantas. Então, a gente vai ver que a fase de esporófito é a fase em que a planta ela está produzindo esporos. Então, a morfologia dessas pteridófitas. Aqui a gente já tem a presença, né, da folha, de estruturas de órgãos verdadeiros, né? Nas briófitas a gente não tinha órgãos verdadeiros, eram estruturas mais simples. Aqui a gente já vê a presença de uma folha, então tudo isso aqui é a folha da planta, tá? Nesse caso aqui, uma samambaia. Então, tudo isso aqui é a folha e essas regiões aqui, essas ramificações são os folíolos da planta. Então, a folha e o folíolo, tá? Aqui embaixo dos folíolos da folha, nós encontramos uma estrutura, em um dado momento do ciclo de vida da planta, ela vai apresentar esses pontinhos aqui na parte de baixo da folha, que nós chamamos de soros, tá? E dentro desse soro nós temos os esporângios, que são estruturas que vão auxiliar nessa produção dos esporos, tá? Aqui mais embaixo a gente tem a folha jovem, que nós chamamos de báculo, tá? Mais na frente eu mostro uma imagem que dá para ver melhor. Aqui a gente tem a raiz, o caule, quer dizer, o caule subterrâneo. Esse caule, ele fica no solo, tá? Então, a gente chama de rizoma, quando o caule, ele é subterrâneo. Mas aqui embaixo nós temos as raízes, tá? As raízes que partem desse caule. A gente chama essas raízes que se ramificam do caule de adventícias, raízes adventícias, tá? Aqui é o báculo, que são as folhas jovens da planta, da pteridófita. Então, as pteridófitas, esse grande grupo, ele é dividido em dois, né, que são dois filos, né? A gente tem dois filos nesse grupo. De acordo com a classificação atual, a gente tem esses dois filos. O filo Pteridófita e o filo Licopodiófita. Então, no filo Pteridófita, nós temos aí como exemplo as samambaias, as avencas, o xaxim. E no Licopodiófita, nós temos os licopódios e as selaginelas. Aqui embaixo a gente tem aqui algumas imagens. Samambaia e as selaginelas. Quais desses dois grupos, desses dois filos, é mais abordado em questões no vestibular, Enem, enfim, nesses exames? O filo Pteridófita, tá? Então, o filo Pteridófita é o que é mais cobrado, principalmente o ciclo de vida. Então, como é que se dá a reprodução desses organismos? Nós temos dois tipos de processo. A reprodução assexuada, ela vai se dar a partir do brotamento. Então, um fragmento da planta se desprende, ela consegue se desenvolver em uma nova planta que tem a mesma carga genética da planta mãe, tá? Então, esse processo é chamado de brotamento. E nós temos a reprodução sexuada, que vai envolver aí os gametas, masculino e feminino. Nesse processo, é que a gente vai estudar todo o ciclo de vida da planta, da pteridófita. Aqui a gente tem a folha, né? E aqui os seus folíolos.
cada pedacinho desse, cada bolinha dessa amarelinha é um soro, tá? E dentro dele nós temos os esporos. Então, essa estrutura é extremamente importante no processo de ciclo de vida das pteridófitas, tá? Então, é aqui que vão ser produzidos esses esporos que vão chegar no solo e germinar. Então, aqui, cada bolinha dessa é um soro. Então, como é que ocorre o ciclo de vida de uma pteridófita? Nesse caso aqui, a gente vai estudar o ciclo de vida da samambaia. Então, primeiro, nós vamos partir do ponto em que eu tenho lá uma samambaia, né, na minha casa. Aquela planta que eu vejo nada mais é do que a fase de esporófito. A gente sabe que as plantas, elas possuem duas fases de seu ciclo de vida. Uma que a gente chama de esporófito e a outra de gametófito. Em algumas plantas, uma fase dura mais do que a outra, não é? Nesse caso, eu já falei para vocês que nas pteridófitas a gente tem o esporófito como fase dominante, que perdura mais tempo, tá? É a que dura mais tempo. Então, a gente vê aquela samambaia fazendo parte da ornamentação. O que a gente está vendo é a fase de esporófito dessa planta, tá? A planta em si é o esporófito, tá? Então, essa planta, ela vai ter aí a sua folhagem, né? Suas folhas. Nas suas folhas, em um dado momento da vida, do ciclo de vida dessa planta, ela vai produzir os soros, né? Nesses soros, a gente vai encontrar o esporângio, né? Esse esporângio, ele é 2N, essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura, ela é responsável por produzir os esporos. Como é que ela vai produzir os esporos? A partir de meiose. Então, eu tenho um esporângio diploide, né? Que por meiose vai produzir esporos. E esses esporos, eles são N, são haploides. Esse esporo, ele vai chegar, né, vai ser levado pelo vento ou pela água. Diversos fatores podem fazer com que esses esporos cheguem ao solo e germinem, passe pelo processo de germinação, formando aí o que a gente chama de prótalo, tá? Que é essa estrutura aqui que parece um coração. Esse prótalo, ele vai possuir porções distintas. Então, nós temos aqui uma porção que vai produzir, né, gametas femininos, que a gente chama de anterídeo, né, e gametângio, e o gametângio feminino, a gente chama essa estrutura, né, o prótalo, de monóico. Por quê? Ao mesmo momento, ele vai produzir gametas feminino e masculino, tá? Aí a gente tem o gametângio masculino, né? Essa região, o anterídeo, e o arquegônio, que é o gametângio feminino. Mais embaixo, nós temos uma ampliação dessa imagem, né? Em cada estrutura dessa aí a gente tem a região do arquegônio, né? Arquegônio é a estrutura feminina que vai produzir o gameta feminino. E essa estrutura do anterídeo, que produziu os anterozoides, que são os gametas masculinos, vão ser liberados dentro desse prótalo, tá? Desse prótalo. Esse prótalo, ele é rico em água, então, totalmente aquoso, tá? Então, essas estruturas, esses gametas masculinos, ele vai literalmente nadar, né? A partir aí dos seus flagelos, e conseguir chegar aqui no arquegônio, que é a estrutura onde eu tenho o gameta feminino, a oosfera.
Tá vendo? Esse pontinho aqui vermelho é o gameta feminino, a oosfera, que a gente chama de oosfera. Arquegônio é a estrutura que vai produzir a oosfera, tá? Que vai produzir esse gameta feminino. E aqui ao lado, a gente tem os gametas masculinos, que nós chamamos de anterozoides, tá? Então, esses anterozoides, eles vão ser produzidos nessa região do anterídeo, liberados no prótalo e vão conseguir chegar na região do arquegônio, tá? Que é a região onde há a produção de gameta feminino. Encontrando o gameta feminino aqui no arquegônio, vai ocorrer o quê? A fecundação. Então, o gameta masculino encontrando o gameta feminino no arquegônio, fecundando, produzindo aí um zigoto. Esse zigoto, 2N, diploide. Esse zigoto vai se desenvolver, forma um embrião e esse embrião se desenvolve, cresce, formando aí um esporófito, que é o início da formação dessa plantinha, né? Do esporófito jovem, é o esporófito jovem. Percebam que aqui o esporófito ele cresce em cima do prótalo, tá? Esse prótalo ele é muito importante nesse processo da primeiro desenvolvimento do esporófito, porque é ele que vai dar sustentação e vai fornecer nutriente, né? Para que esse esporófito possa se desenvolver e formar aí a planta que a gente conhece, que é o que a gente vê, que é a fase de esporófito já adulto, tá? Então, recapitulando, quando o esporófito, a planta que a gente observa, ela está produzindo soros, ela possui soros nas suas folhas, ela está produzindo esporos. Esses esporos caem no ambiente e vão produzir uma estrutura que nós chamamos de prótalo. Esse prótalo ele é muito pequeno, a gente não consegue observar com facilidade no ambiente, tá? Então, por isso que a gente normalmente conhece apenas essa fase de esporófito da samambaia. Então, esse prótalo, ele normalmente tem cerca de 1 centímetro, então ele é muito pequeno. A gente não consegue observar ele com tanta facilidade. Mas esse prótalo, ele é monóico, ele possui duas estruturas em que vai produzir, uma região vai produzir gametas masculinos e outra região vai produzir gametas femininos. Então, gameta feminino. Então, na região que é produzido o gameta masculino, nós chamamos de anterídeo. Na região em que é produzido o gameta feminino, nós chamamos de arquegônio. Gameta masculino, anterídeo. Gameta feminino, arquegônio. Então, esse gameta masculino é produzido e ele vai ser liberado dentro do prótalo, que é totalmente aquoso, vai conseguir nadar e chegar, né, se locomover e chegar até a região do arquegônio, onde a gente tem aí a oosfera. Então, esses anterozoides, que são os gametas masculinos da planta, conseguem encontrar o gameta feminino, que é a oosfera, né, que está envolvida e protegida aqui dentro desse arquegônio. Ocorrendo o encontro do anterozoide com a oosfera, nós temos o processo aí de fecundação. Essa fecundação ocorrendo vai formar aí o zigoto, né, 2N, diploide. Esse zigoto se desenvolve em um embrião e o embrião vai crescer formando aí, dando entrada na fase de esporófito. Tá? Então, toda essa fase aqui é gametófito. Depois da fecundação, que o zigoto ele se desenvolve um embrião e o embrião forma esse esporófito, né? Esse esporófito começa a emergir aqui do prótalo. Nós temos aí a fase de esporófito da planta. Então, o prótalo vai servir de sustentação e nutrição para o esporófito até que ele se
desenvolva e forme aí suas estruturas de esporófito adulto. Qual é a importância dessas plantas, né? Então, a gente tem várias importâncias das pteridófitas no ambiente. Então, a primeira delas é que ela é base de uma cadeia alimentar. Então, todos os organismos produtores, todas as plantas e algas, eles são produtores de matéria orgânica. Eles captam energia solar e, por meio da fotossíntese, eles produzem essa matéria orgânica, né? Então, dessa forma, eles são base para a cadeia alimentar. Então, são alimento para outros organismos, né? Outros herbívoros. Outra importância é que elas são espécies pioneiras. O que isso quer dizer? São espécies que elas são extremamente necessárias para formar florestas. Então, elas são as primeiras a colonizar uma determinada área. Então, foram elas que formaram as primeiras florestas. Foram as primeiras a chegar, pioneiras quer dizer primeiras. Então, elas chegam primeiro no ambiente e tornam o solo favorável para que outras plantas possam habitar. Então, dessa forma, elas formaram as primeiras florestas. Outra característica importante é que elas conseguem controlar a erosão, assim como muitas outras plantas. Outra característica é a importância econômica, principalmente voltada para a ornamentação. Então, essas plantas elas são importantíssimas para o paisagismo, né? A ornamentação. Então, tem uma importância econômica, tá? Então, a gente fica por aqui e até mais.